Nossa Senhora de Loreto é a intercessora pela casa própria, é protetora da família, padroeira dos aviadores, viajantes, construtores e trabalhadores da construção civil. Nos últimos 700 anos, Nossa Senhora de Loreto vem sendo venerada com grande entusiasmo a partir de Loreto, na Itália, e irradiando-se para todo o mundo, inclusive o Brasil. Trata-se de uma imagem encontrada dentro da casa da Sagrada Família, em local apropriado e com destaque. Esculpida em cedro do Líbano, tem um suntuoso manto enfeitado com joias. Lamentavelmente, a imagem original foi destruída em um incêndio no ano de 1921. Posteriormente, uma réplica perfeita e do mesmo material foi recolocada em seu lugar e devidamente abençoada pelo Papa Pio XI, já no ano de 1922. De acordo com o historiador Padre Giuseppe Santarelli, a Casa da Sagrada Família foi primorosamente preservada desde os primórdios do cristianismo. Os judeus cristãos construíram uma igreja em forma de sinagoga para proteger a Santa Casa, já por volta do segundo ou terceiro século depois de Cristo. Por sua vez, os bizantinos, depois do quinto século, construíram uma basílica muito maior e mais suntuosa em substituição à antiga igreja judaico-cristã. Nos séculos XI e XII, os cruzados franceses construíram a monumental Basílica da Anunciação. E dessa forma, a Casa Sagrada foi muito bem preservada durante os séculos, tendo sido local de peregrinação dos cristãos em Nazaré. Por ocasião da invasão da Terra Santa pelos muçulmanos em 1921, a Santa Casa simplesmente desapareceu. Reza a lenda, baseada na fé autêntica de seus devotos, que, de acordo com a versão medieval, a Casa Santa teria sido transportada por um facho de luz. Já a versão mais recente diz que a casa teria sido transportada pelos anjos do Senhor e levada até a Croácia, Tersatz, na Dalmácia, perto do mar Adriático, a milhares de quilômetros de Nazaré. Há, contudo, quem veja nessa versão um erro de tradução, onde os bizantinos, através da família de sobrenome De Angelis, portanto, dos anjos, é que teriam transportado a casa de navio para a Croácia. De qualquer forma, isso não invalida o fato de que, nessa ocasião, o bispo Alexandre de Modrusia estava muito doente e recebeu a visita de Maria Santíssima, que o curou imediatamente e lhe comunicou que aquela casa era a casa da Sagrada Família. Especialistas foram enviados à Terra Santa para comprovarem o depoimento do religioso e, de fato, só encontraram em Nazaré os alicerces da Santa Casa. Porém, 3 anos depois, em 1294, os anjos, ou um facho de luz, a transportaram para a Itália, localizando-a em uma colina perto da cidade de Recanati, província de Ancona, em uma floresta pertencente a uma senhora chamada Lorete ou Loreta. Pouco tempo depois, os anjos levaram a Santa Casa para uma colina acima de Loreto
e a colocaram em uma propriedade que pertencia a dois irmãos. Como estes principiaram discussão sobre a quem pertenceria a casa, finalmente, na noite de 9 para 10 de dezembro de 1294, os anjos realocaram a Casa Santa alguns metros além do campo dos dois irmãos, sobre uma antiga estrada pública, onde se encontra até hoje. Diz-se que a região onde a casa foi colocada milagrosamente era um bosque de louros. Assim, passou-se a dizer de uma imagem encontrada na casa do Bosque dos Louros, ou seja, a Nossa Senhora do Campo de Louros, Nossa Senhora dos Louros, Nossa Senhora de Loreto. A casa da Sagrada Família, em sua construção original, era composta de duas partes. Uma parte escavada diretamente na rocha e logo adiante 3 paredes de pedra que completavam a residência. Somente as 3 paredes foram transladadas sem a caverna e nem mesmo o alicerce, mas preservando um altar, porta e janela. O altar é chamado de Altar dos Apóstolos, onde Jesus teria se reunido com os seus discípulos. Já a janela é chamada Janela do Ângelus, por onde o arcanjo Gabriel teria entrado e feito a anunciação. No século XX, foram feitas pesquisas arqueológicas, geológicas e arquitetônicas que concluíram: a Casa Santa está acomodada sobre o chão, sem nenhum alicerce, o que é muito incomum. A porta está voltada para o norte, muito embora em Loreto isso seja incomum, dado ao forte vento que sopra vindo do norte. Porém, em Nazaré seria perfeita. As proporções da Casa de Loreto coincidem exatamente com os alicerces que ficaram em Nazaré, onde hoje há a Basílica da Anunciação. Ficou comprovado que se trata de uma casa típica da Palestina do primeiro século. As pedras são idênticas às usadas na Palestina no tempo de Jesus, ao estilo nabateu, e não existem na Itália. Também as pedras do Altar dos Apóstolos têm o mesmo estilo nabateu e coincidem com as pedras palestinas. Esse altar, muito provavelmente, foi transformado em local de culto logo após a morte de Jesus e se constitui em um dos mais antigos altares da cristandade. A porta é de perto, madeira comum na Palestina, mas ausente na Itália. A massa que liga as pedras é composta de sulfato de cálcio e pó de carvão, muito usado na Palestina, mas na Itália era totalmente desconhecida na época. Nas paredes da Casa Santa em Loreto existem ainda diversas gravações datadas do 1º ao 3º século e são iguais às inscrições encontradas na Terra Santa, como a cruz com 2 barras, o quadrado em T e as iniciações de Jesus em hebraico. Também foi encontrada a gravação em grego Jesus, Filho de Deus. Como se vê, portanto, a arqueologia comprova a autenticidade da Santa Casa. Muitos foram os papas que confirmaram a verdade histórica da Casa Santa. Sisto IV, Leão X, Sisto V, Clemente IX, Inocêncio XII, Paulo II, Júlio II, Paulo III, Paulo IV e outros tantos.
Bento XIV, especialista em diferenciar o natural do supranatural, também confirmou, por volta de 1750, a veracidade milagrosa do translado da Santa Casa. Ainda que haja documentos sugerindo que os cruzados fugiram com a casa da Sagrada Família, transportando-a em um navio até a Itália, há ainda uma questão sem resposta. Em todos os estudos feitos até hoje, não há nenhum indicativo de que a casa tenha sido desmontada e remontada. E transportar aquelas 3 paredes sem alicerce em um navio seria, na opinião de muitos, algo simplesmente impossível. Uma das pessoas que fez peregrinação até Loreto foi Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, de onde saíram os jesuítas. Sabendo que Santo Inácio era devoto de Nossa Senhora do Loreto, os jesuítas Cataldino e Maceta, ao chegarem em Itaguajé em 1610, deram o nome da redução jesuítica e da igreja nela construída de Nossa Senhora de Loreto, em homenagem, portanto, a Santo Inácio de Loyola. Isto posto, significa que a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora de Loreto no Brasil foi a igreja jesuítica de Itaguajé. Nossa Senhora de Loreto foi venerada em Itaguajé por índios e jesuítas durante mais de 2 décadas. No século XIX, o local foi renomeado para Nossa Senhora do Loreto do Pirapó, mas continuou sendo Nossa Senhora de Loreto. Por isso, devemos venerar Nossa Senhora de Loreto em Itaguajé para dar continuidade ao trabalho missionário, corajoso, heróico e divinamente cristão dos padres jesuítas que aqui estiveram, para honrar a tradição desses heróis que arriscaram suas vidas neste município em prol do Evangelho. Não se trata de menosprezar Nossa Senhora Aparecida, que continuará sendo venerada do mesmo modo, mas estaremos aumentando nossa veneração a Maria Santíssima. Afinal, Nossa Senhora é uma só. Portanto, a história de Nossa Senhora de Loreto em Itaguajé remonta a mais de 400 anos. Sua devoção foi trazida para Itaguajé em 1610 pelos padres jesuítas Cataldino e Maceta. De acordo com o livro A Conquista Espiritual do padre Antônio Ruiz de Montoya, a primeira igreja de Itaguajé foi construída em 1610 na foz do rio Pirapó com o Paranapanema e foi dedicada a Nossa Senhora de Loreto. Tal igreja foi também a primeira do Brasil a ser dedicada a Nossa Senhora de Loreto. Esse valoroso templo religioso foi construído de taipa e coberto com telhas goivas pelos índios guaranis e pelos padres jesuítas italianos Simão Maceta e Giuseppe Cataldino. Era suntuosa e principiou a cultura da devoção a Nossa Senhora do Loreto no Brasil. Esses jesuítas italianos da Companhia de Jesus dedicaram esse templo ao culto da Senhora Loretana, pelo fato de que Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, era um grande devoto de Nossa Senhora de Loreto. No entorno dessa primeira igreja em Itaguajé, foi fundada a primeira redução jesuítica espanhola do Brasil. Neste mesmo local, alguns anos depois, o padre Antônio Ruiz de Montoya viria a conceber o primeiro livro escrito no Brasil, El Tesouro de la Língua Guarani. É por essa razão que Nossa Senhora de Loreto é muito importante para o povo itaguajeense. Ainda que Nossa Senhora seja uma só, ou seja, a Virgem Santíssima e Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Loreto foi a primeira grande protetora do município de Itaguajé, pouco depois do descobrimento do Brasil, há mais de 4 séculos passados.